Olá, 2 de março, Brasília. Vamos ver hoje os psicopatas no poder. Tenho falado muito sobre isso e vocês estão vendo aí na capa do vídeo dezenas de pessoas que são comprovadamente psicopatas, pessoas insensíveis, pessoas histéricas, pessoas que não têm empatia nenhuma com o ser humano e são dedicados à política, né? Têm obsessão por política e por poder. Então, não é e nem nunca foi novidade para ninguém que todos os ditadores autoritários aí, os caudilhos, os políticos golpistas que mentem, que fraudam, que ameaçam, que mandam matar as pessoas ou eles mesmos matam para tomar o poder e nunca mais sair do poder, são pessoas psicopatas. São todos psicopatas. E o marxismo, né, o discurso comunista, contribuiu enormemente para aumentar esse contingente de psicopatas no poder em vários países do mundo, em vários locais. Então são pessoas histéricas, sociopatas, sádicas, assassinos, que tomam o poder em centenas de países, em todos os continentes do mundo, aí, tanto nas Américas como na Europa, na Ásia, enfim. E a nossa atenção especial, que vou dar nesses vídeos, é para a nossa América Latina aqui e o Brasil. Onde a gente mora, que é a nossa casa, é a nossa pátria. E nós vamos fazer uma breve análise aí dos últimos 100 anos aí, quando chegou essa ideologia nefasta aqui por estas bandas aqui. Nós sabemos que na Revolução Bolchevique de 1917, lá na Rússia, quando o comunismo tomou conta do país através do Lenin, do Stalin e do Trotsky, eles mataram a família real, né? Eles terminaram com a ditadura czarista lá, mataram os czares pela ditadura e substituíram a ditadura czarista pela ditadura do proletariado, que na verdade ela era muito mais violenta, porque matou muito mais gente, expurgos, mortes, fuzilamentos, gulags, os campos de concentração, todo mundo foi eliminado, quem não era do partido ou quem era oposição foi eliminado. Então, 5 anos depois da Revolução de 1917, chegou aqui no Brasil, criaram aqui no Brasil o chamado Partido Comunista. Essa praga chamada comunismo chegou aqui no Brasil. E nós vamos falar hoje ainda sobre a ditadura do Fidel Castro na ilha de Cuba, que até 1959, Cuba vivia numa ditadura que eles chamavam de ditadura de direita, do tal Fulgêncio Batista. E daí a sociedade, os ricos, os intelectuais daí queriam derrubar essa ditadura, que era sanguinária também. E então eles criaram um grupo de guerrilha liderados por Fidel Castro, pelo irmão dele, o Raul Castro, o Che Guevara e outros lá, generais, para derrubar esse ditador. E criaram um sistema de resistência, de guerrilha lá, que eles queriam implantar em Cuba, queriam uma Cuba livre com a verdadeira democracia. Só que não, né? Então essa emenda foi pior que o soneto, porque o Fidel Castro venceu a Revolução, depois de muitos anos de luta, e tomou o poder, mas tomou para sempre. E se tornou um comunista, governou a ilha com mão de ferro durante mais de 60 anos, até sua morte em novembro de 2016. Mas ele matou milhares de pessoas, principalmente camponeses e pobres, né? Fuzilava por gostar de fuzilar até acabar a munição. E torturou, expurgou, mutilou pessoas, encheu as prisões de gente lá, matou de fome e arrebentou com a economia da ilha, porque o comunista não sabe administrar, né? E culparam os Estados Unidos por todas as mazelas, incompetência, corrupção, bandidagem da sua ditadura autoritária lá de Cuba. Então, o Fidel Castro, na verdade, ele governou sozinho, foi um tirano. Ele não tinha parlamento, ele só tinha os juízes e os generais dele, né? Todo ditador, ele escolhe os juízes e os generais para eles e o resto que vai lamber sabão. Ele mata todo mundo e pronto. Sou eu que mando e pronto. Então, tudo isso que está relatado, pessoal, neste livro aqui, ó, né, Contra Toda a Esperança, desse poeta e escritor cubano, Armando Valladares. Esse homem ele foi condenado por crime de opinião a 30 anos de prisão, lá em 1961, em regime fechado.
E ele ficou 22 anos na prisão, mas ele fazia greve de fome, ele escrevia cartas para fora da cadeia com seu próprio sangue, porque o preso não podia ter caneta, não podia ter papel, mas ele dava um jeito, e sempre dava um jeito de tirar para fora do país, denunciar as arbitrariedades que eram cometidas em Cuba. E depois de muito tempo e interferência de entidades internacionais, de direitos humanos, Cruz Vermelha, ele conseguiu, junto ao presidente da França, na época, o François Mitterrand, na década de 80, e a pressão foi tão grande que o Fidel teve que ceder, né, e permitir que ele fosse exilado, que ele saísse de Cuba, que ele acabou saindo em 1983 e foi embora para a França. E aí a situação, realmente a situação dele melhorou, porque ele escreveu os livros e denunciou para o mundo todo o que o Fidel fazia na ilha, prisão lá. Então todo mundo sabe, pessoal, que o Fidel Castro foi um dos maiores psicopatas do planeta. Um homem sádico, um homem capaz de querer destruir o próprio mundo só pelo seu orgulho, pelas suas ideias de poder, porque ele não tinha empatia nenhuma com o ser humano. Então, vocês lembram daqueles casos dos mísseis nucleares que colocaram em Cuba em 1961, 63, por aí? E que eles queriam destruir os Estados Unidos. Então, colocaram vários mísseis russos que eles trouxeram da Rússia para ameaçar os americanos. E eu fico pensando, às vezes, como é que pode brasileiros, aí, milhões de pessoas do Brasil, que ficam defendendo esses genocidas por desconhecerem a história, porque pensam que essa gente quer o bem do povo, quer ajudar o povo, que quer... Mentira! Isso é pura mentira, isso é tudo coisa de comunistas. O Paulo Freire fez um serviço maravilhoso na cabeça das pessoas. Entortou todo mundo que não tem mais nada que conserte. As pessoas vão morrer pensando que esses ditadores aí são as melhores pessoas do mundo. Gente que não tem conserto. Então não esqueçam, meus amigos, que o atual presidente da República, pelo terceiro mandato já, é um cara de esquerda, um apedeuta, amigo íntimo e aluno do Castro. Tudo que foi feito na América Latina, todas essas ditaduras aí existem porque o Castro deu instrução, porque o Hugo Chávez era nem vou dizer o que ele era, aquele lá na Nicarágua é outro, ele só recebia instrução da turma do Fidel Castro para implantar as ditaduras. E o nosso aqui criou o Foro de São Paulo e vai transformar isso aqui num inferno graças à influência da ditadura cubana aqui. Eles têm os manuais para ensinar para enganar as pessoas e acusar os outros daquilo que eles são. Porque o comunista, ele é mentiroso, ele é fraudador, ele não cumpre palavra, eles são psicopatas e eles querem acabar com todo mundo. Meus amigos, para não me alongar, inscreva-se no meu canal aqui, César Ramos da Extravox. Por favor, compartilhem isso. É importante as dicas que eu dou aqui. Hoje eu falei do Fidel Castro, amanhã eu vou falar do outro cara aqui que manda aqui no Brasil. E vou deixar para vocês esse livro aqui, tá no link aqui. Esse outro livro aqui, Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Dr. Andrei Labozensky. Tá de graça na internet. Vocês procurem no Google o que vocês acham. Se não acharem, manda um e-mail para mim, que eu vou deixar o contato aqui, e eu tenho em PDF eles para vocês. É interessante ver isso aí. E para entender a realidade de Cuba hoje, que hoje a Cuba está uma maravilha, melhorou bastante depois que o Fidel Castro morreu. As pessoas já podem comprar o cartãozinho de Wi-Fi, que lá o Wi-Fi é pago, né? Você compra o cartãozinho e tem direito a usar 1 hora ou 2 horas, conforme você paga lá. E você vai lá para uma praça e conecta seu telefone no Wi-Fi e pode navegar na internet. Claro que a internet é controlada, mas pelo menos já é um alívio, né? Você pode comprar alguma coisa se tiver dinheiro também. Antigamente não podia, era só papeleta, né? Agora você pode comprar um sabonete por $15, mas tudo bem, você já pode. Então tá muito bom, tá uma maravilha. Eu recomendo a todos os petistas que quiserem ir para lá, que tá na hora de ir para lá. Tá, meu pessoal? Muito obrigado a todos, até amanhã.